Olá, querido. Muita paz, saúde, esperança renovada no nosso Deus todos os dias, sem cessar. Amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos entrega de estarmos aqui reunidos, nós aqui, vocês em casa, para louvar e engrandecer o nome dEle. Para que hoje nós possamos compartilhar e orar nossos pedidos, nossos agradecimentos e crendo que o Senhor está atento à nossa oração. Nós gostaríamos de iniciar esse culto orando. Amém? Pai amado que estás no céu, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo dia que Tu nos deste. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Desde o nascer do sol até a noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nada tem nos faltado, Pai. Tu tens suprido as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido o abrigo, Tu tens sido o Pai, Tu tens sido o nosso Senhor e o nosso Salvador, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo quando tudo está difícil, Senhor, e o nosso coração fica assim entristecido, Tu chega, Pai, com Teu bálsamo e fica conosco, e nos coloca no colo, dizendo para que nós possamos nos acalmar, Senhor, e sempre confiar em Ti. Amém. Te agradecemos pelo Deus que Tu tens sido em nossas vidas, Senhor, um Deus vivo e um Deus que pode todas as coisas. Por isso, Pai, renova dia a dia a nossa esperança. Amém. Fica conosco neste culto, Senhor, abençoa cada lar representado, Senhor, neste culto. Vem guardando, protegendo aqueles que estão no trabalho, Senhor, aqueles que estão em casa já, que Tu possa, Senhor, estar guardando, estar concedendo imunidade, saúde, Deus, e paz. Amém. Fica conosco, Paizinho, e dirige sempre os nossos passos, Senhor, e que seja feita a Tua vontade sempre nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer a nossa leitura bíblica? Vamos ler juntos o Salmo 23. E eu queria fazer um desafio. Olhe, cheguei, desafio. A irmã Tânia gosta de desafios. Mas é um desafio aí mesmo na sua casa, que nós possamos ler juntos esses salmos. Não lê assim, pensamento, lê juntos mesmo, em voz alta. Queria que vocês lessem junto comigo, porque o Salmo 23 é uma oração. E nós queremos, à medida que eu estou lendo aqui, eu quero que os irmãos leiam em voz alta aí também, em suas casas. Amém? Salmo 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Que essa possa ser a nossa oração durante a semana. Que nós não possamos esperar quando nós falamos: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que nós não possamos pensar apenas nas coisas materiais, mas nas questões principalmente espirituais. O Senhor nos basta. Ele está dizendo isso através desse salmo. Nada me faltará, que não vai faltar jamais a presença do Senhor cuidando de cada um de nós. Então que nós possamos acreditar sempre no nosso Deus.
minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és bom, Senhor, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Que lindo, lindo esse hino, não é verdade? Ele fala através de uma oração tudo aquilo que nós desejamos falar para o nosso Deus. Amém. Que Ele é nosso abrigo, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos prepara para o dia de amanhã. Precisamos apenas confiar no nosso Deus e fazermos a nossa parte. Amém?
Vamos para os primeiros momentos de oração. Vamos dar um feedback para ver se o som está bom, a imagem está legal, tá? Se vocês puderem estar respondendo isso, vai ser ótimo para nos ajudar, tá bom? Manquésia está aqui, ela vai nos ajudar. Vão fazendo os seus pedidos para que nós possamos estar entregando e orando ao Senhor os nossos pedidos. Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma noite, né? Mais uma quarta-feira que estamos aqui reunidos para adorar, para glorificar o nome daquele que tudo pode. Amém. Hoje nós temos um motivo de oração bem... Realmente, não que os irmãos não orem, né? Mas o pedido da irmã Francisca, né? Ela hoje perdeu a sua vozinha, né? E nós sabemos como é ruim perder alguém que a gente ama, que a gente vive uma vida toda, tem toda uma história. E ela faleceu, acredito que hoje pela tarde. Então ela pede oração pela sua família. Que Deus chegue com conforto na vida dessa família. O irmão Carlos também pede oração pela saúde de seu amigo Geraldo. A irmã Fabíola pede oração por sua saúde. Irmã Joelma agradece pelas bênçãos de Deus e pede pela saúde de Patrícia, Geisa e Josefa. A irmã Tânia pede oração pela família de seu amigo Joabe, que também faleceu. A irmã Geni pede pela saúde de sua cunhada Marinalva. A irmã Geni mora lá no Pernambuco. Eu acho que ela tem pedido, a semana passada, eu acho que umas 2 semanas já, essa é a terceira, que ela tem pedido pela sua cunhada, Marinalva, que o Senhor chegue ali com cura, ela está padecendo ali também com um câncer, que o Senhor chegue, Deus é o Deus que cura, Ele pode tudo. O irmão Raminho, ali da cidade de Carnaúba do Janta, também tem sempre estado presente, né, nas lives aqui da igreja. Amém. Ele também pede oração pela sua família. Amém. Esse é o primeiro momento de oração, eu louvo a Deus por isso. Pastor, vamos fazer esse primeiro momento. Ai, pastor, já está com o microfone, aliás. Pastor está Estava esperando, né, Já pastor? estou armado aqui. Amém. Chega aqui, chega assim. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. É um privilégio para nós, o seu povo, ter livre acesso ao trono da graça, o trono que rege o universo, que rege a terra onde nós estamos, especialmente rege a nossa vida, a vida do povo de Deus, pois nós somos parte do reino do Senhor. Amém, Jesus. E vamos apresentar a Deus esses pedidos compartilhados agora pela irmã Késia. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento sublime do nosso dia, este culto solene, ó Pai, que nós te oferecemos. E um dos motivos que nos moveu a estar aqui e nos reunir espiritualmente, ó Pai, foi para dialogar com o Senhor, Deus. Amém. Queremos apresentar a Ti, ó Pai, a família da Tua serva, a irmã Francisca Costa, que está enlutada com a perda da sua vozinha. Deus, te rogamos consolo, ó Senhor, refrigério, ó Deus, que o Senhor seja com o coração de cada parente da Tua filha enlutada, ó Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, colocamos diante de Ti também a família do agora saudoso Joabe, o amigo da irmã Tânia que está conosco. A Deus, que o Senhor também trate, que o Senhor cuide, que o Senhor seja o amparo de toda a família de Joabe que nos deixou, Pai. Queremos apresentar a Ti, ó Deus, a saúde de Geraldo, amigo do Teu servo Carlos, ó Deus, que também está necessitado, Senhor, do Teu cuidado, ó Deus, da Tua boa mão, Senhor, sobre a vida dele, no que tange a saúde do seu corpo. Amém. Colocamos diante de Ti também o agradecimento da Tua serva. E ela pede, ó Deus, por Patrícia, por Josefa, e a outra que eu também não lembro agora, mas o Senhor sabe, já ouviu o nome dela. Que o Senhor chegue com cura, que o Senhor chegue com restauração na vida dessas pessoas que a Tua serva Joelma intercede. Nós clamamos, ó Deus, em favor delas. Colocamos diante de Ti também a
dona Marinalva, lá no Pernambuco, a cunhada da tua serva Geni, Deus, que foi acometida, Senhor, por tumores malignos, mas nós cremos no teu poder, cremos, ó Deus, no teu agir, e nos unimos à tua serva ali em Recife, ó Pai, em oração, na fé que o Senhor mesmo tem nutrido em nossa vida, Pai, para crer que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. E apresentamos assim a vida, a saúde, a cura de Marinalva, Pai. Ó Deus bendito, nós colocamos diante de Ti também, ó Pai, a saúde de Fabíola, tua serva e filha, Senhor, que se queixa de incômodo, ó Deus, no seu corpo. Ela disse que hoje amanheceu doente, te pedimos em favor da saúde dela também, Pai. Amém. Ó Deus bendito, abençoa a família do teu servo e filho, o Raminho ali, Carnaúba dos Dantas, ó Deus, ser com aquela cidade, ser com o teu povo naquele lugar, Senhor. Amém. Preserva vidas preciosas ali, Senhor, nesse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando. Amém. Ser conosco nesta noite, ó Pai, perdoa os nossos pecados, pois é o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar mais um cântico do cantor cristão, o primeiro cântico do cantor cristão, Antífona, que é um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor,
Vamos fazer mais uma leitura? Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Que diz assim a palavra do nosso Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Então estamos no caminho certo, não é verdade? Vamos entregar a Ele tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está nos angustiando. Essa semana não foi uma semana fácil, não está sendo uma semana fácil, porque algumas pessoas que nós conhecemos partiram. O Senhor aprove tomar para si, não é verdade? Mas isso entristece o nosso coração, porque nós somos humanos, não é verdade? Sentimos falta, sentimos saudade, pensamos na família, gostaríamos de nesse instante estar perto para dar um abraço, mas no momento não podemos. Mas também não podemos questionar a vontade do nosso Deus, que deve ser soberana. Devemos ser gratos sempre, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E apesar de aos nossos olhos humanos não parecer algo bom, o Senhor tem seus propósitos. E Ele é que dá a última palavra. Ele é que dá a vida. E Ele é que tira a vida. E nós não somos ninguém para questionar isso. Apenas agradecer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico e em seguida nós vamos fazer mais alguns pedidos, né? Ou agradecimento de oração, para que todos nós possamos estar juntos em comunhão, clamando ao Senhor por saúde, por paz, por esperança renovada. Precisamos, gente, queridos, acordar de manhã e dizer: Senhor, fica conosco durante esse dia. Vamos viver um dia de cada vez, cada minuto do nosso dia com nossa família, abençoando, dizendo que ama, abraçando. Esse período tem sido muito importante para isso. E eu creio que também isso é providência do Senhor. Nós vamos cantar Teu Santo Nome. Aleluia. Medite na letra dessa canção. Feche os olhos e tente imaginar como se você estivesse fazendo essa oração. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se
aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessar e mesmo sendo bom com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Aleluia, Senhor. Todo ser confessará, Que a humanidade, Pai, possa reconhecer, louvado seja toda honra e toda glória, Deus, deve ser dada a Ti, que és o único Deus, Pai, verdadeiro, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para mais algum momento de oração? Temos mais alguns pedidos. Enquanto a irmã Késia está chegando aqui, eu gostaria também de pedir oração por um pastor, né, e sua família. Ele chegou a pastorear aqui a Igreja Assembleia de Deus ao lado da Jordão. Se eu não me engano é pastor Paulo e irmã Nicinha. Esse ano eles estariam completando 50 anos de casados e eles são uma bênção. Mas o pastor Paulo, ele está internado, né, com Covid. A família está em quarentena. E domingo passado, a irmã Nicinha, ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. E eu gostaria de pedir oração por essa família, que não pode sair de casa, que perdeu a matriarca da família. Perdeu não, né? O Senhor levou. Quando nós temos o Senhor no nosso coração, nós não perdemos. Eles ganham porque eles estão no céu com o Senhor. Eles estão muito melhores do que nós. Mas eu peço oração pelo pastor que está internado, pela família, que o Senhor conforte. E que, apesar de todas as coisas, eles possam acreditar nesse Deus, no nosso Deus. Amém. Amém. O irmão João Bosco, lá da cidade de Mossoró, que eu também sou de lá, pede oração por todas as famílias, em especial a família dele. A irmã Diva agradece ao nosso bom Deus pela sua boa mão sobre nossas vidas. Glória a Deus. Gorete também tem um agradecimento bem especial, né? Pela recuperação de Andréia, pelo cuidado do Senhor com a família dela. E em especial, né? Porque a Andréia semana passada não estava bem, já essa semana a gente já pode glorificar a Deus com o cuidado dele, com a misericórdia dele, que ela já está bem melhor. Amém. Glória a Deus.
Vamos orar, né? Orar, colocar diante de Deus esse momento, né, de oração. Irmão João Bosco agradecendo pela família, a irmã Diva agradecendo pelas bênçãos e a irmã Gorete agradecendo pela recuperação da Deia, né? Deia, que nós conhecemos aqui, e isso é maravilhoso. É que o povo de Deus, independente das circunstâncias, tem um coração agradecido. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti, pelos momentos que passamos, que estamos aqui, Deus, na Tua presença, louvando, Deus, o Teu nome. É o nosso dever, Senhor Deus, é a nossa alegria, é a maneira que nós encontramos, Deus, de externar aquilo que está no nosso coração, agradecendo a Ti, Deus, por todas as coisas que Tens feito, Deus, em nossas vidas, diante de situações tão tristes, diante de situações, Senhor Deus, de morte, diante de situações, Senhor Deus, em que nossos irmãos, Senhor Deus, alguns irmãos perderam seus entes queridos, e nós, Senhor Deus, Te somos gratos porque há uma esperança, Deus, no coração do cristão, no coração do crente, que independe, Senhor Deus, das circunstâncias, independe, Senhor Deus, da morte e da vida, que é a esperança, Senhor Deus, de que em breve, muito em breve, nós vamos estar revendo os nossos entes queridos. Aqueles que morreram no Senhor, Senhor Deus, têm a esperança da ressurreição. O Senhor virá e restaurará, Senhor Deus, todas as coisas, inclusive a vida, Senhor Deus, daqueles que perdemos. Então, a morte não é, Senhor Deus, um adeus, não é um para sempre, mas é um até logo. E nós cremos, Senhor Deus, que nós encontraremos os nossos entes queridos um dia. Que essa esperança permaneça viva, Deus, no nosso coração, enquanto estivermos aqui, Senhor Deus, nessa terra. Mas Tu ouviste, Senhor Deus, aqui os agradecimentos do irmão João Bosco, lá de Mossoró, Senhor Deus, pela sua família, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente, Senhor Deus, irmão João Bosco, a sua família, Deus, a sua casa, seus planos, seus projetos, Senhor Deus. E a todos os nossos irmãos e irmãs ali de Mossoró, Deus, que vivem também um momento de dificuldade, Senhor Deus, devido a essa doença, mas que a Tua boa mão, Senhor Deus, esteja sobre a vida de todos. Tu ouviste o agradecimento da irmã Diva, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Tu sabes que a irmã Diva, Senhor Deus, está sempre agradecendo, vem sempre agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tu és, Senhor Deus, por todas as bênçãos derramadas, por todas as providências, Senhor Deus, em sua vida. Tu ouviste, Senhor Deus, o agradecimento da irmã Gorete, Deus, pela recuperação da sua filha, a irmã Andréa. Meu Deus, louvamos o Teu nome, porque a Tua cura, Senhor Deus, e a Tua restauração se fez presente, Deus, na vida, Senhor Deus, da Andréa. E nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque o Teu povo é um povo que, Senhor Deus, tem um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente por tudo que Tu és. Meu Deus, continua conosco. Como seres humanos, Senhor Deus, nós nos entristecemos. Nós somos seres humanos. Mas, Senhor Deus, nós encontramos força, Senhor Deus, e a paz necessária para continuar em Ti. Nós encontramos, Senhor Deus, refrigério para as nossas almas, crendo, Deus, nas Tuas promessas, mas principalmente, Senhor Deus, nos achegando, Deus, aos Teus braços, onde encontramos, Senhor Deus, abrigo, onde encontramos refúgio. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia, ter vívida, Senhor Deus, em nosso coração, em nossa mente, a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz, a Tua palavra tem promessas, e a Tua palavra, Senhor Deus, traz para nós a segurança do Teu cuidado para conosco. Fica conosco, Deus, enquanto estivermos aqui, nos momentos que vamos estar louvando ainda o Teu nome, que possamos ser preenchidos com o poder do Teu Espírito Santo. Isso nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Vamos louvar o nome do nosso Deus, porque não há Deus maior do que o nosso Deus, nem tão grande. Vamos adorar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus
Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos meditar agora? Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Amém. Vou orar. Irmão Júnior hoje vai nos trazer reflexão. Amém, queridos. Vamos louvar ao nosso Deus, meditar na sua palavra Amém. nesse momento. Por favor, só pegar a minha Bíblia que ficou ali no banco. Amém. Enquanto Deixa eu vir isso, nós aqui vamos mais pra orar. Pai amado que estiveres no céu, te agradecemos por tudo que tivemos até aqui, Senhor, pelos louvores que falaram ao nosso coração, pelos momentos de entrar em contato contigo, Senhor, através da oração. Te pedimos agora que abençoe o irmão Júnior, que irá nos trazer a palavra, Senhor, a tua palavra, Deus, o teu recado para as nossas vidas. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber, Senhor, e saber o que tu queres para nós. Muito obrigada, abençoa, Senhor, o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ficar sentado aqui, certo? Para que possamos meditar na palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com vocês para a nossa reflexão dessa noite encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. Então, você acesse ou abra a sua Bíblia nesse momento para que possamos meditar na palavra de Deus. Primeiro Samuel, no capítulo 23. E nós vamos ler até o versículo 5. E em seguida nós vamos ler mais alguns textos aqui desse capítulo para que possamos complementar aqui a mensagem, tá bom? 1 Samuel, no capítulo 23. Vamos ler? Diz assim: Quando disseram a Davi,
que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Amém? Louvado seja Deus. Nosso Deus, nós vamos meditar na Tua palavra nesse momento, que possamos, Senhor Deus, abrir os nossos corações e as nossas mentes para aquilo que o Senhor quer falar, Senhor Deus, para nós através da Sua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a vida cristã é uma vida de serviço. Embora nós não sejamos salvos pelas obras, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 deixa isso bem claro. O versículo 10 do livro de Efésios fala que todos nós fomos salvos para as boas obras. Então é justo dizer que todos nós não somos salvos pelas obras, mas o Senhor nos restaurou, o Senhor nos regenerou para as boas obras. E eu quero começar essa reflexão com uma pergunta. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, adversidades, problemas, e isso acontece com todos nós, com todas as pessoas que acontecem, será que esse momento em que nós estamos enfrentando dificuldades nos isenta da nossa responsabilidade de servir? Então eu quero refletir com vocês hoje sobre a nossa responsabilidade de servir aos outros, mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldades, adversidades, mesmo quando nós estamos enfrentando problemas. O texto que nós acabamos de ler nos informa que Davi, ele toma conhecimento de que a cidade de Keila, que era uma cidade que estava próxima a onde eles estavam, estava sendo invadida, estava sendo atacada pelos filisteus. Os filisteus estavam atacando os campos daquela cidade. E é muito importante nós entendermos um pouco do contexto do que estava acontecendo. Davi estava fugindo nesse momento, junto com os seus soldados, cerca de 600 homens, estava fugindo de Saul. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, por ciúme e por ter posteriormente tido conhecimento de que Davi seria o próximo rei de Israel, começou a perseguir Davi. Então esse momento era um momento muito difícil na vida de Davi, porque Davi estava se escondendo, fugindo. Em um momento ele ficava em uma cidade, em um momento ele fugia para outra, em um momento ele ia para o deserto. Então Davi não tinha destino certo, pois estava fugindo da ira, estava fugindo da perseguição, estava fugindo da morte, porque Saul estava perseguindo para eliminá-lo, para matá-lo, juntamente com os seus homens. Então, diante dessa situação, diante desse momento em que Davi estava fugindo, ele toma conhecimento dessa cidade que estava sendo invadida. E a narrativa nos fala que Davi, assim que toma conhecimento que essa cidade estava sendo invadida pelos filisteus, que podemos dizer que eram os arqui-inimigos do povo de Israel durante muitos e muitos anos, foi uma pedra no sapato, eu posso dizer assim, do povo de Israel durante muitos anos. Posteriormente foi que Davi conseguiu eliminá-los, mas até esse momento os filisteus eram os ferrenhos inimigos do povo de Israel. Quando Davi toma conhecimento desse momento, quando Davi toma conhecimento desse ataque dos filisteus a Keila, ele tem uma atitude proativa em relação àquela cidade. Ele se compadece daquela cidade. Não era obrigação dele, ele não tinha nenhuma responsabilidade por aquela cidade, mas algo que estava
que era o perfil do caráter de Davi, era ajudar, era de ser alguém prestativo. Então, com essa iniciativa, ele se compadece daquela cidade, a tal ponto de consultar ao Senhor, de consultar a Deus, para saber de Deus qual era a decisão de Deus com relação a essa atitude que ele tinha tomado. E quando Davi consulta a Deus, Deus diz: vá, que eu vou lhe colocar os filisteus nas suas mãos. Diante dessa decisão de Deus, diante daquilo que Deus falou para Davi, Davi imediatamente, agora com essa confirmação, ele vai falar para os seus soldados, vai falar para aqueles homens que os seguiam, da atitude que ele tinha tomado e da aprovação de Deus. Só que o texto nos relata o seguinte, que os homens de Davi, eles não tiveram a mesma empolgação que Davi teve. Aqueles soldados que eram liderados por Davi não tiveram a mesma atitude, não tiveram o mesmo interesse. E os homens de Davi falam que eles já estavam com problemas, que eles já estavam sendo perseguidos, que eles já estavam passando por dificuldades, e ainda mais se fossem enfrentar os filisteus ali para levar aquela cidade, um povo que eles não conheciam, um povo que eles não tinham afinidade, eles não tinham parentes naquela cidade. Então a argumentação dos soldados de Davi foi que eles já estavam com muitos problemas, e não era sábio agora ter que se meter nos problemas dos outros. Basicamente foi essa a argumentação dos homens de Davi. E essa argumentação dos homens de Davi foi tão persuasiva, que eu posso dizer assim, que Davi foi consultar ao Senhor novamente. Davi, naquele momento em que os soldados chegaram com esse argumento para ele, Davi foi consultar ao Senhor novamente. Talvez preocupado com aquilo que os homens tinham dito, talvez preocupado com a própria segurança dos seus homens, Davi foi consultar ao Senhor novamente, como que dizendo: Senhor, o Senhor tem certeza disso? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Então Davi consulta o Senhor novamente, e nós vemos aqui a resposta um pouco mais incisiva do Senhor: levante-se e vá livrar o povo de Queila, eu vou entregar os filisteus nas suas mãos, levante-se e vá. E o versículo 5 diz: então Davi e seus homens foram a Queila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Meus queridos, com esse contexto aqui, eu quero analisar com vocês algumas atitudes aqui. Primeiro, a atitude de Davi. A atitude de Davi, ao saber que aquela cidade estava sendo afligida, ao saber que aquela cidade, muito em breve, seria atacada, seria dizimada, muito provavelmente todos os habitantes de Queila seriam mortos, porque os filisteus tinham essa política quando eles atacavam a cidade, eles não poupavam ninguém. Diante daquela situação, Davi toma uma atitude que, como eu já falei para vocês, fazia parte do caráter dele, de alguém que estava disposto a ajudar, de alguém que não ficava inconformado quando via injustiça, de alguém que, ao ver um ato desse, ele era movido a ir e defender. Foi essa a atitude de Davi. Davi, ele não ponderou sobre aquilo que ele estava passando, sobre a dificuldade que ele estava passando, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Muito provavelmente ali, se pondo ali a defender aquele povo, muito provavelmente ele teria o risco de ser morto. Então Davi, não olhando para as circunstâncias que ele estava passando, não olhando para aquilo que ele estava enfrentando naquele momento, ele e os seus homens, Davi toma a atitude de ajudar o povo daquela cidade. Fazia parte do caráter de Davi. E nós vemos que essa atitude de Davi era uma atitude do seu caráter, era alguma característica do seu caráter que foi sendo construída ao longo do tempo. Não foi de uma hora para outra que Davi
que Davi teve o seu caráter moldado para ter uma atitude dessa. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vimos o tempo que ele passou tomando conta das ovelhas de seu pai, o tempo que ele passou tomando conta do rebanho do seu pai, muitas vezes no deserto, muitas vezes enfrentando os perigos de leões, de ursos, tendo que ir atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas. Então Davi era um homem que conhecia muito bem o que era passar dificuldades, sabia muito bem o que era cuidar, o que era proteger. Davi foi um homem que teve o seu relacionamento com Deus forjado nas intempéries do deserto, que teve o seu caráter, o seu relacionamento com Deus forjado diante de situações difíceis, e isso fez com que Davi crescesse com esse sentimento, crescesse com essa atitude. E nós vemos isso refletido quando ele, ainda jovem, foi enfrentar o gigante filisteu. E quando ele chegou lá para enfrentar aquele homem gigante, aquele homem que estava aterrorizando o exército de Israel, ele não atribuiu nada a ele, mas somente a honra e a glória ao nosso Deus, ao Deus que ele servia. Então nós vemos que essa atitude foi algo que veio de Davi desde muito tempo, algo que foi sendo forjado ao longo de muito tempo. Então nós vemos, meus queridos, que Davi tomou uma atitude que muitos homens não tomariam, mas foi uma atitude que nós podemos ter como espelho para a nossa vida. Nós vivemos tempos difíceis, O momento em que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento de pandemia, de isolamento social, é um momento em que, humanamente falando, é muito propício que nós nos fechemos em nós mesmos e olhemos só para a nossa situação. É um momento em que nós podemos dar a desculpa de não ajudar a uma outra pessoa, porque nós estamos passando pela mesma situação. Eu posso dar a desculpa de que eu não posso ajudar o meu próximo, porque eu estou enfrentando dificuldades, eu estou enfrentando um momento de pandemia, um momento de isolamento social. Eu posso dar essa desculpa, é um momento propício. Mas Deus, meus queridos, nos salvou para as boas obras. Ele nos salvou para as boas obras. É importante ressaltar que Davi toma essa atitude, e era uma atitude que veio do seu coração. Davi, naquele momento, ele não tinha nenhuma recompensa, não tinha nada, a cidade não tinha nada para oferecer para ele, eram pessoas que ele não conhecia, era um momento em que ele iria passar por uma grande dificuldade, perigo de morte, poderia perder alguns homens nessa batalha, mas Davi, assim mesmo, diante dessa situação, diante desse caráter que foi forjado pela intimidade que ele tinha com Deus, ele tomou essa atitude. Meus queridos, diante do momento em que nós estamos vivendo, nós temos que abrir o nosso coração para o próximo, para ajudar o nosso próximo. Nós temos que abrir o nosso coração para externar compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós não agirmos assim, nós estamos vivendo um cristianismo, meu querido, nós estamos vivendo algo que se chama religiosidade, em que nós não vamos externar nada, em que aquilo que foi implantado no nosso coração não vai poder ser exteriorizado através das ações. Davi decidiu ajudar aquele povo, mesmo diante das dificuldades. O nosso dever como cristãos, meus queridos, também, mesmo em meio às dificuldades, é também abrir o nosso coração para o próximo. É também abrir o nosso coração para que possamos, através da nossa vida, fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nós vivemos um momento em que nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Nós vivemos um momento em que o nosso egoísmo tem que ser deixado de fora. Nós vemos um momento em que o amor de Deus, ele deve ser estampado em nossas vidas, não só através das coisas que falamos, mas também daquilo que fazemos. Nós temos que ter todo esse cuidado, nós temos que ter todo esse entendimento, porque nós como cristãos, se não estamos fazendo a diferença na vida das outras pessoas, de uma maneira prática, de uma maneira em que as pessoas possam ser atendidas no momento de dificuldades, então o nosso cristianismo é vão.
Nosso cristianismo é um cristianismo que não causa impacto, que não faz diferença, que não faz mudança. Então nós temos que começar, se não agimos já dessa forma, começarmos a pensar, a agir como Davi agiu. Em meio às dificuldades, Davi se colocou a serviço para livrar aquele povo que muito provavelmente iria ser destruído por aqueles homens, pelos filisteus. Mas é muito importante aqui a atitude de Davi. Nós sabemos que a situação é outra, o contexto é outro, mas Davi, ele tem essa atitude, mas ele vai consultar a Deus. É muito importante, meus queridos, nós termos a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. É muito importante, em tudo aquilo que formos fazer, nós consultarmos ao nosso Deus. Nós sabemos que hoje em dia nós não ouvimos a voz de Deus como Davi ouvia. Mas nós temos a palavra de Deus. E na palavra de Deus, o que está estampado ali na lei de Deus é o amor ao próximo. Então Davi toma essa atitude, mas consulta ao Senhor. E ao consultar ao Senhor, ele só tem a confirmação daquilo que já estava no seu coração. Porque a vontade de Deus é que realmente ele fosse com essa atitude proativa dele, com essa atitude de compaixão, ele pudesse livrar aquele povo, daqueles homens, do povo filisteu. A vontade de Deus para cada um de nós é que todos nós, como cristãos, nós possamos amar o nosso próximo. E a grande premissa de quando nós falamos que nós temos que amar o nosso próximo, primeiro, como eu já falei, é não amar só de palavras, mas com atitudes. É não amar só no pensamento, mas é amar com ações. Quando nós dizemos que amamos o nosso próximo, as nossas palavras têm que ser transformadas em atitudes que façam diferença na vida das pessoas. Quando nós olhamos para a lei e está escrito lá, ama o teu próximo como a ti mesmo, nós estamos dizendo que estamos fazendo aquilo que o outro, que gostaria que a pessoa fizesse para nós. Isso é amor. Isso é compaixão. E nós como cristãos andamos nesse mundo aqui para sermos realmente um diferencial na sociedade. Meus queridos, nós podemos falar qualquer coisa, nós podemos chegar nas redes sociais, criticar, nós podemos falar todo tipo de palavra para que de alguma maneira a gente afete os políticos, a gente afete a religião dos outros, a gente afete as pessoas através das nossas palavras. Mas a única palavra que pode fazer a diferença é o Evangelho, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando entra na nossa vida, quando ela nos alcança, quando esse poder nos transforma, aí sim nós passamos a viver de fato e de verdade e de ações aquilo que está escrito na palavra de Deus. Davi teve a confirmação de Deus quando Deus disse: vá, livre, eu vou colocar todo o exército dos filisteus em suas mãos. Então nós vemos a atitude de Davi e nós vimos a decisão de Deus. Davi teve a iniciativa e Deus confirmou a iniciativa de Davi. Mas quando nós olhamos para o restante da narrativa, nós vemos aqui uma atitude diferente da atitude de Davi e da confirmação de Deus, que foram os homens que estavam junto com Davi. Porque aqueles homens não tiveram a mesma atitude, não tiveram o mesmo pensamento, não tiveram a mesma iniciativa, eles não tinham o mesmo sentimento que Davi tinha naquele momento, muito pelo contrário. Eles foram tão persuasivos nas suas palavras, que Davi foi levado a consultar o Senhor novamente. Meus queridos, nesse mundo, nem sempre nós vamos encontrar pessoas que estejam dispostas a ajudar os outros. Nem sempre.
Logo que começou essa pandemia, teve um cantor famoso aí da Bahia que disse que ninguém é obrigado, tem a obrigação de ajudar o próximo. Alguém muito famoso, que tem condições. Mas ele usou as redes sociais para falar que ninguém, por ter dinheiro, tinha a obrigação de ajudar o próximo. Nós vamos encontrar no nosso meio, na nossa convivência, pessoas que não vão estar nem aí para o próximo. Pessoas que vão estar fechadas, com o coração fechado, pensando em si mesma, sem sofrer a dor do próximo, sem chorar com os que choram, sem se interessar pela dor do outro. Meus queridos, é por isso que a sociedade hoje em dia vive momentos difíceis. Não vivemos só uma crise sanitária, nós vivemos uma crise política, uma crise econômica. E nós vivemos uma crise também religiosa, espiritual. Nós vivemos uma crise moral, uma crise ética. Porque na sociedade pós-moderna que nós vivemos, nós vemos os homens cada vez mais pensando em si mesmo, esquecendo de que é um dever ajudar o próximo. Porque nós nunca sabemos, meus queridos, o que vai acontecer amanhã. Hoje eu posso me negar a ajudar o próximo, a estender a mão, até uma atitude proativa para com o meu próximo. Mas amanhã pode ser eu. O mundo gira. No momento nós estamos com todas as condições necessárias, mas pode ser que amanhã não estejamos. Então é muito importante nós entendermos que a nossa vida, nós vivemos aqui uma vida incerta. Nós vivemos aqui uma vida que não é uma vida segura. Hoje eu posso ter o meu emprego, amanhã não. Eu posso ter condições financeiras hoje, amanhã não. Hoje eu posso ter minha casa, amanhã não. Eu posso ter meu carro hoje, amanhã não. Então eu posso estar passando futuramente a mesma necessidade que meu próximo está passando. E aí como é que eu vou ficar? Só aí é que nós vamos ver o quanto é necessário nós termos compaixão das outras pessoas. Porque quando nós tivermos a mesma dificuldade, tenha certeza, meu querido, que alguém vai olhar com compaixão para nós. E meus queridos, todos nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Por que eu estou dizendo isso? Os homens de Davi argumentaram, Davi foi levado a consultar o Senhor novamente. Meus queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem nenhuma dúvida disso. Não tem nenhuma dúvida daquilo que Deus determina na sua palavra. Não tem nenhuma dúvida daquilo que está escrito na palavra de Deus. Não existe uma outra fonte. Não existe um outro lugar. A vontade de Deus é expressa na sua palavra. Então nunca nos deixemos, meus queridos, ser influenciados pelas ideias, pelas ideologias, pelo querer dos outros. Nós temos que ser influenciadores do bem. Nós temos que ser influenciadores da compaixão. Nós temos que ser influenciadores, transmitindo o amor de Deus, para que aquelas pessoas ainda que não têm esse olhar de compaixão, passem a ter um olhar de compaixão, a olhar para nós, tendo atitudes proativas, atitudes de bens para com o próximo. Somos chamados para sermos influenciadores do mundo. Que grande responsabilidade, mas também que grande alegria, que grande privilégio. Davi teve uma promessa maravilhosa de Deus, meus queridos, porque ele tomou essa atitude. E Deus disse: vá, que eu vou dar a vitória para você. Davi, quando voltou da segunda confirmação de Deus, Davi agora não se deixa mais ser influenciado. Davi agora influencia os seus homens a segui-lo nessa atitude de salvar aquela cidade. Mas Davi foi com uma promessa de que Deus daria a vitória a ele diante daquela situação. Porque naquele momento Davi não olhou para ele, mas para a necessidade do próximo. E quando nós, meus queridos, quando nós estamos enfrentando situações difíceis,
quando nós estamos enfrentando situações muitas vezes que fogem ao nosso controle, nós temos a tendência, meus queridos, de olhar só para o nosso problema e não enxergar aquilo que está ao nosso redor. Mas quando nós fazemos o bem, meus queridos, nós somos abençoados também. Hoje em dia, existe um costume, existe uma moda, em que quando as pessoas vão fazer o bem a outra pessoa, dar uma cesta básica, ajudar com alguma coisa, no momento em que elas estão doando, no momento em que elas estão abençoando, elas fazem uma selfie. Não é isso que nós vemos nas redes sociais? Meus queridos, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. Quando nós temos esse tipo de atitude, nós estamos demonstrando que a glória, que a honra estão sendo para nós e não para o nosso Deus. Quando nós temos atitudes como essa, de mostrar ao mundo o que nós estamos fazendo com o intuito de nos engrandecer, nós perdemos, meus queridos, as bênçãos dos céus. Mas quando Deus olha para o nosso coração e vê que aquilo que nós estamos fazendo é com sinceridade, é com amor, é com prazer, aí sim, Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Davi foi vitorioso com seus homens, porque a narrativa nos fala que ele foi e teve uma grande vitória sobre aqueles homens, uma grande derrota. Aqueles homens, os filisteus, aquele povo filisteu sofreu a ponto de perderem seus bens, seus rebanhos. E Davi naquele dia, junto com seus homens, fez um grande despojo ali, ao derrotar os filisteus. Meus queridos, quando nós olhamos para as bênçãos de Deus, nós pensamos muitas vezes só nas bênçãos materiais. E Deus derrama suas bênçãos também materiais. Não pensemos nunca que Deus não está interessado na nossa vida, em todas as áreas. Mas a bênção espiritual, meus queridos, é a maior bênção que nós podemos ter. Porque a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês necessitam serão acrescentadas, serão dadas. Então nós vemos que essa atitude de Davi, que moveu o coração de Davi, que teve a aprovação de Deus, e consequentemente eles obtiveram vitória, foi uma atitude que veio do coração, e também a nossa atitude para com o nosso próximo. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, que somente aquele que é servo de Deus, somente aquele que está debaixo da vontade de Deus, consegue ajudar o próximo, quando está passando por dificuldades. Somente aquele que é movido pelo Espírito Santo, no momento de dificuldade, para de olhar para ele mesmo e estende a mão para ajudar o próximo. Somente aquele que tem o seu coração transformado por Deus é que pode compartilhar compaixão e graça quando está passando por dificuldades, mesmo assim. Quando nós agimos, meus queridos, com compaixão para com o nosso próximo, a nossa tendência como seres humanos é esperar o melhor. É esperar um agradecimento, é esperar um aperto de mão, é esperar um abraço. Não é assim que nós agimos? Nós sempre esperamos o bem. Nós sempre esperamos o agradecimento para com o nosso próximo. Se nós ajudamos, então que o nosso próximo a quem ajudamos agradeça, de alguma forma. Que ele agradeça. Nós não esperamos assim, somos seres humanos, nós esperamos assim. Mas, meus queridos, eu quero dizer para vocês que nem sempre nós vamos ter atitudes de agradecimentos pelo bem que fizemos. Nem sempre. Eu acho que na maioria das vezes nós não vamos ter. Nem sempre aquelas pessoas que ajudamos, nem sempre aquelas pessoas que tiveram o nosso auxílio,
Mesmo no momento em que nós estávamos enfrentando dificuldades, mas deixamos os nossos problemas de lado e fomos ajudar aquela pessoa, nem sempre elas vão ser agradecidas, nem sempre vão ter uma atitude de agradecimento, de gratidão. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque na narrativa, eu quero que você acompanhe comigo aí. Vamos ver a partir do versículo 7. Diz assim, versículo 7 do capítulo 23. Porque a narrativa diz assim: foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os seus homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Meus queridos, naquele momento Davi era o herói, junto com seus soldados. Era o homem que tinha livrado a cidade de Keila das mãos dos filisteus. Era alguém que deveria ser aclamado por aquele povo, que deveria ser considerado como herói. Era alguém na qual aquele povo deveria retribuir com toda a gratidão do mundo. Mas não foi assim que aconteceu. Porque Davi soube que Saul tinha ciência de que ele estava naquela cidade, e que Saul iria atacá-lo naquela cidade. Talvez na nossa mente, talvez na mente de Davi, naquele momento, viesse esse pensamento: como é que pode? Eu estou aqui, eu tive essa atitude, livrei esse povo, e agora Saul vai vir me atacar aqui nessa cidade? Como é que pode? É uma conjectura, tá, meus queridos? Só pensando aqui o pensamento de Davi. E Davi ora ao Senhor novamente. E Davi busca o Senhor novamente. E Deus dá uma confirmação a Davi: sim, Saul vai vir. E esse povo vai me entregar? Vai. Eles vão lhe entregar a Saul. Eles não vão ser gratos por aquilo que você fez por eles. E nós podemos aprender, meus queridos, que mesmo estando fazendo a vontade de Deus, mesmo estando servindo aos outros, nós vamos sempre encontrar gratidão, ingratidão na vida das pessoas. Mesmo servindo aos outros, vamos passar por dificuldades. Servir a Deus não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Servir a Deus não significa que nós não vamos encontrar ingratidão. E quando Deus confirma ali que Saul estava vindo, quando Deus confirma que aquele povo iria entregar a Davi e os seus homens a Saul, Davi tem uma confirmação de que mais importa servir a Deus, de que mais importa fazer a vontade de Deus. Davi, naquele momento, meus queridos, eu faço essa outra conjectura no pensamento. Davi, naquele momento, meus queridos, ele percebeu que quando nós fazemos um bem a alguém, que quando ajudamos alguém, que quando nós nos dispusermos a ajudar alguém, nós não estamos fazendo bem àquela pessoa, nós não estamos demonstrando bem àquela pessoa, nós estamos fazendo para Deus. Se esse pensamento não for o nosso pensamento, meus queridos, nós vamos ajudar uma vez só. E se nós obtivermos ingratidão de volta, nós não vamos ajudar mais. Porque assim é o ser humano. Quando nós fazemos algo de bom para alguém, nós estamos fazendo
a Deus, para glorificar, para honrar. Nós estamos dizendo para Deus e não para aquela pessoa, de que importa servir ao Senhor, servir a Deus, não importa a circunstância, não importa o momento que nós estamos passando. Infelizmente aquele povo teve uma atitude de ingratidão para com Davi. Mas mesmo assim, se vocês continuarem lendo a narrativa do 1 Samuel capítulo 23, você vai ver que Davi não se vingou daquelas pessoas, Davi não destruiu aquela cidade, Davi simplesmente saiu daquele lugar e seguiu o seu caminho. Meus queridos, amar é muito mais do que um sentimento. Amar é uma atitude. Porque se nós formos ajudar uma pessoa baseada nos sentimentos que nós temos, meus queridos, nós estamos caminhando por um terreno perigoso. Mas quando nós decidimos amar, nós vamos amar o nosso próximo, independente se ele seja grato ou não. Quando nós decidimos amar, nós vamos estar debaixo da vontade de Deus. Nós vamos estar abrindo nosso coração ao Espírito Santo. Porque nós vamos estar dizendo que independente daquilo que nós estamos passando, ou que encontremos gratidão ou ingratidão, nós vamos continuar servindo a si mesmo. Porque a palavra de Deus é bem nítida ao dizer que Deus vai trazer recompensa para todas as pessoas, para todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Nós não fazemos para a nossa honra, para a nossa glória, nós fazemos para a honra e para a glória do nosso Deus. E quando nós fazemos para a honra e glória do nosso Deus, meus queridos, nós vamos estar sempre dispostos a servir. Porque o nosso maior exemplo de servidão, o nosso maior exemplo de servo, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando ele estava lá na cruz, agonizando, sangrando, quando ele estava na cruz, já prestes a morrer, alguém olhou para ele e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus poderia ter desprezado aquele homem, mas Jesus esqueceu das suas dores, Jesus esqueceu do seu sangramento, Jesus esqueceu da cruz, e deu àquele homem a certeza da maior dádiva que como cristão nós temos, que é a salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, se o nosso Senhor Jesus Cristo, passando por um momento de dor e sofrimento naquele momento, teve uma atitude de servo, teve uma atitude de amor, de compaixão para aquele próximo, para aquele homem que também estava agonizando na cruz. Quem somos nós, meus queridos, para não agir da mesma forma? O desejo de Deus, meus queridos, é que todos nós estejamos dispostos a servir, mesmo quando estejamos enfrentando dificuldades. Que todos nós estejamos dispostos a estender a mão, mesmo quando estivermos passando por adversidades. Porque as bênçãos de Deus recairão sobre aquele que tem um coração de servo. As bênçãos de Deus recaem sobre aquele, sobre a vida daquele que está disposto a servir. Não para a sua honra, não para a sua glória, mas para glorificar o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, a cada dia. E que possamos, no momento, no período em que estamos vivendo, nessa tempestade que estamos vivendo, olhar com compaixão para o nosso próximo. Olhar com piedade para o próximo. E que possamos demonstrar o nosso amor, não só através das palavras, mas demonstrar o nosso amor, que é um reflexo do amor grandioso de Deus, também através das nossas ações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Amém? Tem 2. Quer vir logo, irmão? Kézia, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos partindo para o final do nosso compartilhar e orar. E queremos recomendar a todos que continuem orando pela família enlutada da irmã Francisca, a nossa irmã em Cristo, né, membro desta igreja que nós também somos. E vamos continuar orando, né, pelos enfermos, por aqueles que têm nos dado notícias que não queremos mais, são notícias necessárias, porque precisamos tomar as armas, né, da fé e empreender a oração em favor dessas pessoas que nós temos como alvo, né, de intercessões que precisamos fazer ao nosso Deus. Amém. Amém, glória a Deus. A irmã Geni, lá da cidade de Tracunhaé, no estado do Pernambuco, ela pede oração pela sua família. E também a irmã Ana Regis, ela agradece a Deus pela recuperação da esposa do pastor lá da igreja Batista, eu acho que é Batista Regular, lá no bairro de Igapó, que já recebeu alta, está em casa, e nós louvamos a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos. Em seguida eu vou impetrar a bênção apostólica e os meninos vão encerrar o nosso encontro de hoje com música e as considerações finais. Nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que já nos aconteceu, e queremos mais uma vez interceder a Ti, ó Pai, em favor, Deus, da família da Tua serva Geni ali em Pernambuco, Senhor. Ser com ela, ser com toda a parentela da Tua filha ali, Pai, guardando, livrando, sendo escudo, ó Pai, para aqueles que esperam do Senhor. Queremos Te agradecer pela recuperação do nosso querido pastor ali da Igreja Batista Regular do bairro de Igapó e sua esposa. As boas notícias também estão chegando, e louvamos, exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue cuidando do Teu servo, cuidando da Tua serva ali, para que eles possam continuar cumprindo a missão que a eles o Senhor confiou. Nós queremos Te agradecer por este encontro, por tudo que nos aconteceu, e que a nossa jornada, Pai, daqui para frente seja tão somente, ó Deus, na Tua dependência, cumprindo aquilo que o Senhor tem nos cobrado a fazer, como nos foi ensinado hoje, pela experiência que Teu servo Davi teve com o Senhor, Pai. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe, uma ótima noite a todos. Montânia, meus queridos, antes de terminarmos o nosso compartilhar orar de hoje, domingo passado, nós comemoramos que dia? Domingo passado foi o 2º domingo de junho, e nós comemoramos o dia do pastor. Não, pastor, pode vir para cá. Não, foi o 2º. Vem cá, pastor. Meus queridos, Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu louvo a Deus, porque eu tenho um pastor Abraão na minha vida. Eu também. Na vida da minha família. Exatamente. E eu creio que todos nós louvamos a Deus, porque temos o pastor Abraão. Deus colocou o pastor Abraão, colocou esse ministério em sua vida para nos abençoar. Então, meus queridos, nós não poderemos deixar passar essa data em branco, apesar de ser atrasado, viu, pastor? Mas nós, do Ministério da Família, nós queremos dar essa pequena lembrança aqui, em homenagem ao dia do pastor. Pastor, que Deus te abençoe a cada dia, pastor Abraão,
que continue sempre sendo esse homem de Deus, dedicado, estudioso, que chora com suas ovelhas, certo? Que está sempre com o ombro amigo, com a palavra amiga, e que possamos caminhar juntos nessa caminhada aí que leva ao céu, tendo aí o pastoreio, o cuidado e a amizade do nosso pastor Abraão. Que Deus abençoe grandemente, pastor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer assim, como o tempo está um pouquinho avançado, viu, Kedro? A gente vai cantar uma vez o hino, quando a gente repetir, aí você já pode finalizar, tá certo? Pronto. Vamos dar tchau logo, né? Tchau, que Deus abençoe o restante da semana. Força, esperança no nosso Deus. O hino que nós vamos cantar agora fala: a tua graça me basta. E eu tenho cantado esse hino todos os dias quando eu acordo, porque diante das dificuldades a gente tem que fazer como Paulo: Senhor, a tua graça me basta. Amém. E repetir isso várias vezes, porque às vezes é importante que a nossa mente compreenda isso. A tua graça me basta, Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som e flui da minha coração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração.